Secretário, de que forma a reforma tributária, da forma como ela está sendo proposta, ela pode estimular a indústria e realmente colaborar para esse processo de reindustrialização do Brasil? A reforma tributária é fundamental para esse processo de reindustrialização, por vários motivos. A indústria hoje no Brasil é muito prejudicada pelo nosso modelo de tributação da produção e venda de bens e serviços, que a gente chama de tributo sobre o consumo. Esse sistema tributário afeta a indústria de várias formas. Primeiro, porque a gente tem o sistema mais complexo do mundo. Então, o custo burocrático de pagar imposto no Brasil é o mais alto do mundo por conta do nosso sistema tributário. Isso é um peso morto que a indústria brasileira carrega e que os nossos concorrentes no resto do mundo não carregam. Segundo, essa complexidade gera litígio, gera briga entre o fisco e o empresário, e o litígio no Brasil provavelmente também é o mais alto do mundo. E isso tem custo com advogado, etc. e tal. E, na verdade, quando você tem muito litígio, você gera insegurança para o investidor. E o investidor investe menos no nosso Brasil. Segundo, o sistema tributário brasileiro atual acaba, por conta de várias falhas, onerando investimentos, ou seja, o investimento no Brasil é mais caro porque tem falhas no sistema tributário e também onerando a exportação, ou seja, a exportação no Brasil carrega um peso morto que outros países não têm e isso reduz o potencial do produto brasileiro competir com o produto feito em outros países, tanto na exportação quanto aqui dentro do Brasil. Inclusive tem falhas no sistema tributário em que a gente tributa menos o importado do que o produto nacional. Isso é um absurdo, nenhum país do mundo tem isso. E isso acontece hoje aqui no Brasil por conta desse nosso sistema tributário maluco que a gente tem. E, por fim, o sistema tributário atual gera o que a gente chama de ineficiência, que é a economia se organizando de um jeito que gera custo que acaba sendo ruim para a economia. Então, para dar um exemplo, o sistema tributário brasileiro, ele gera incentivo para que uma mercadoria passeie. Ele saia de um estado, vai para outro estado e volte para o estado de onde ele foi produzido, simplesmente por razões tributárias. E isso, na verdade, é um custo que, no fundo, onera a produção do Brasil, que não onera o produto importado, e isso acaba criando uma perda da capacidade do produto brasileiro competir com o produto importado, seja no Brasil, seja, inclusive, em outros países. Como o setor da indústria é o setor mais sensível a custos, onde a competição entre os países do mundo é mais acirrada, na verdade, o setor que é mais prejudicado por essas falhas no sistema tributário atual é o setor da indústria. É o mais prejudicado porque é o setor em que a burocracia é maior para pagar imposto, então é o que mais sofre com a burocracia. É o mais afetado porque é o setor que mais investe, o aumento do custo do investimento afeta mais a indústria e o mais afetado de forma geral, então, por essas falhas do sistema tributário. Todos os setores são, mas o setor industrial é mais. O senhor acredita, até com base nisso que o senhor acabou de falar, então, a reforma tributária ela tem o potencial, inclusive, para acabar com a guerra fiscal entre os estados? Sim. Hoje, essa guerra fiscal, que é a disputa entre o Estado e o outro para atrair empresas, acaba gerando muita ineficiência. Então, por exemplo, o que acontece hoje no Brasil é que você tem o Estado A que dá um benefício para roubar a empresa do Estado B. E aí o Estado B dá um benefício para roubar a empresa do Estado A. Então, na verdade, pensa no mundo sem essa guerra fiscal. A empresa que tem vocação para estar no Estado B estaria no Estado B, a empresa que tem vocação para estar no Estado A estaria no Estado A. Reduzindo o custo de transporte, sendo uma organização melhor e com menos custo para a economia. Por conta dessa guerra fiscal, você acaba tendo um sistema que ninguém ganha em termos de desenvolvimento, porque todos os estados dão benefícios fiscais e, no fundo, eu estou montando a estrutura produtiva no lugar errado. Então, nenhum estado ganha e o país como um todo perde. E a reforma tributária acaba, assim, a guerra fiscal e ela substitui a guerra fiscal como instrumento de desenvolvimento, que não funciona mais, porque todos os estados estão dando benefícios, por um sistema em que vai ter um fundo de desenvolvimento regional e os estados menos desenvolvidos da federação vão ter recursos para poder fazer a sua política de desenvolvimento, explorando a vocação regional e não tentando roubar a empresa de outro estado. Então, esse é um modelo que é mais eficiente para o crescimento da economia brasileira e é mais eficiente, inclusive, para o desenvolvimento das regiões mais pobres do país do que o modelo atual. Aí o senhor mencionou que, bom, vai simplificar o pagamento, não vai ter tanto custo com o advogado, acaba a guerra fiscal entre os estados. Isso tudo vai, com todas essas medidas, com todas essas consequências,
Nós vamos ter um produto mais barato chegando para o consumidor? Sim, nós vamos ter um produto mais barato que chega para o consumidor. Por quê? A reforma tributária, do jeito que ela está montada, ela mantém a carga tributária. Ou seja, a arrecadação ela é mantida no nível atual, mas ela elimina todas essas que a gente chama de ineficiências, esses custos que existem hoje por conta dessas distorções no sistema tributário. Então, na verdade, o consumidor vai continuar pagando o mesmo tributo que ele paga hoje, mas ele vai deixar de pagar por todos esses custos, o custo burocrático de pagar imposto, o custo com o advogado, o custo do caminhão que fica dando volta no Brasil à toa, sem precisar, que não está gerando produção nenhuma, está só gerando custo. Todos esses custos deixam de existir e o efeito final é uma redução do custo para o consumidor final. Então a reforma tributária aumenta e aumenta bastante o poder de compra da população brasileira, em parte porque aumenta emprego e renda, em parte porque reduz o custo daquilo que ele consome. Ou seja, a carga tributária, o imposto não diminui, mas o custo de produção diminui. Isso, o imposto não diminui, porque hoje o Brasil não tem condição de perder receita, mas o custo para o consumidor final, no longo prazo, com certeza vai ser menor do que é hoje. Qual é a diferença? Porque na proposta se prevê a taxação no destino, né? O que significa? Todo mundo usa isso como um exemplo de benefício. O que significa isso exatamente? Tributação no destino é o seguinte, hoje vamos falar do ICMS, que é o imposto dos estados. Ele é cobrado uma parte na origem e uma parte no destino. Então, se eu faço um produto em São Paulo, eu cobro uma parte do imposto em São Paulo e o resto do imposto no estado onde o produto é consumido. Bom, o que acontece nesse modelo? O consumidor, vamos sei lá, está no Rio de Janeiro, e ele comprou um produto produzido em São Paulo. Então, ele pagou uma parte do imposto para o Rio de Janeiro e uma parte do imposto para São Paulo. Este modelo cria incentivo para que São Paulo tente dar um benefício para tentar roubar uma empresa que vai fornecer para o consumidor que está no Rio de Janeiro, que é a guerra fiscal. O que é a tributação do destino? Nesta operação, o imposto todo vai pertencer ao Rio de Janeiro. Então, não tem como São Paulo dar um benefício para roubar uma empresa que, por vocação, iria para o Rio de Janeiro. E mais, o consumidor está no Rio de Janeiro. Ele que está pagando imposto para o Estado do Rio de Janeiro, que vai prestar serviço para ele. Então, hoje, eu tenho uma professora no Piauí, que quando está comprando alguma coisa, está pagando imposto para São Paulo. Agora, com esse novo modelo, a professora no Piauí vai pagar imposto para o Piauí e é o governo do Piauí que presta para ela o serviço público, e é ele que vai ter que responder pelo imposto que ele está arrecadando. Mas isso não fortalece o Estado, por exemplo, que tem um mercado consumidor mais aquecido, com mais poder aquisitivo? Não, porque, na verdade, os estados mais pobres da federação consomem mais do que produzem. Então, na verdade, a tributação hoje é uma proporção da produção e vai passar a ser uma proporção do consumo. Como os estados mais pobres consomem mais do que produzem, a tendência é os estados mais pobres da federação ganharem mais recursos do que os estados mais ricos. Isso significa que o estado mais rico vai ser prejudicado? Não. E esse é um ponto importante, porque a reforma tributária faz a economia crescer mais. Quando a economia cresce mais, todo mundo ganha. Então, em termos relativos, o estado pobre ganha mais, mas em relação à manutenção da situação atual, todos os estados da federação ganham, os estados menos desenvolvidos crescem mais, os estados mais desenvolvidos crescem um pouco menos, mas todos eles crescem mais do que cresceriam se mantivesse o sistema tributário atual. Quanto tempo o senhor acha que deve levar, desde o momento que eventualmente ela seja aprovada, para que todos esses benefícios possam ser sentidos no país? O efeito total demora, porque a reforma tributária tem uma transição relativamente longa. O efeito total dos benefícios tende a ser sentido, não total, mas a maioria entre 10 e 15 anos, depois de aprovada. Mas ele começa a ter efeito desde o princípio. Isso é uma coisa importante. Sendo conservador, a reforma tributária aumenta o PIB do Brasil em 12% nesse mesmo período. Isso significa que o Brasil vai crescer 1% a mais ao ano durante esse período do que ele cresceria. Então, o efeito total demora para aparecer, mas ele aparece desde o começo. Inclusive, desde o começo, a tendência é ter um aumento muito grande de investimento no Brasil, porque tem empresas estrangeiras que deixam de investir no Brasil por causa da bagunça que é o nosso sistema tributário. Então, essa empresa, quando você fala, opa, vai arrumar, ela vai falar, agora eu vou investir no Brasil, porque esse sistema vai ficar um bom sistema. E tem um efeito positivo de expectativa também. As pessoas falam, opa, esse Brasil vai dar certo, então aí o juro de longo prazo cai,
a tendência é melhorar a expectativa, o dólar provavelmente cai um pouco, isso favorece o crescimento da economia brasileira desde o começo. Então você acha que a indústria, em especial, já começa a sentir imediatamente? Eu acho que o efeito inicial é favorável para todos os setores, o efeito total demora mais. Mas o efeito inicial acho que é bom para todo mundo. O efeito inicial acho que é bom para todos os setores. A diferenciação setorial acho que vem ao longo do tempo. Mas é a discussão, a gente está rediscutindo a reforma tributária há mais de 30 anos no Brasil. Dessa vez com chance de aprovar, muito mais que todas as outras vezes. Se a gente tivesse feito há 30 anos atrás, o Brasil hoje era outro. A gente fez a conta. Só para vocês terem uma ideia, o PIB no ano passado do Brasil foi 10 trilhões de reais. Se tivesse tido esse efeito de 12% que eu falei, seria 1 trilhão e 200 bilhões de reais a mais. Se você pegar e dividir esse valor pela população brasileira, dá 470 reais a mais por mês de renda, em média, para todo brasileiro. Tá certo? É uma diferença enorme. A gente está falando que se essa reforma tributária tivesse feito há 15 anos atrás ou 20 anos atrás, cada brasileiro hoje, em média, teria uma situação muito melhor do que ele tem por conta da falta da reforma tributária. E por que o senhor acha que agora tem mais chance de aprovar que antes? Agora tem mais chance por vários motivos. Um dos motivos é que tem uma percepção que o sistema tributário atual não dá mais. Essa percepção é clara do lado das empresas, essa percepção é clara do lado dos governos. Os próprios governos, por exemplo, os estados hoje entendem que o imposto deles, que é o ICMS, é um imposto falido. Ele não funciona mais, ele se tornou uma forma inadequada de financiar o poder público. Então, juntou os dois lados da equação a favor de uma melhoria no sistema tributário brasileiro. Tem uma das razões nós temos bons projetos que estão no Congresso Nacional sendo discutidos desde 2019, então já teve um amadurecimento político da discussão, que é importante, então toda reforma chega o seu momento. A reforma da Previdência, a gente vem discutindo há muito tempo no Brasil, chegou o seu momento. A reforma tributária amadureceu muito nesses últimos 4 anos, acho que chegou o momento, e tem, sobretudo, uma conjugação de interesses do Congresso Nacional, tem uma posição claramente favorável à reforma tributária do ponto de vista da Câmara dos Deputados, do presidente da Câmara dos Deputados, dos senadores, do presidente do Senado Federal e do Poder Executivo, do governo federal. E aí todos estão trabalhando juntos para aprovar a reforma tributária. Tem uma construção política a ser feita, existem resistências, a gente sabe que existem, mas eu acho que a chance de aprovar esse ano é muito grande. A Zona Franca de Manaus, como é que fica? Porque é diferente e precisa de uma postura ainda maior, né? A Zona Franca de Manaus tem hoje um tratamento muito específico. O governo está discutindo com o governo do estado de Amazonas, a gente está discutindo a construção com muita tranquilidade de um novo modelo para a Zona Franca de Manaus que garanta a geração de emprego e renda no mínimo igual à que existe hoje, se possível maior do que a que existe hoje. Então vai ter uma transição para a Zona Franca de Manaus, mas essa transição vai ser uma transição muito suave e com o compromisso de manter a geração de emprego e renda que existe hoje na região. Porque como é que é hoje? O imposto, o produto fabricado lá, ele tem uma carga tributária menor, mas se ele vem para o mercado interno, ele recebe a carga em cima, né? É muito complicado explicar tudo, mas o principal benefício que tem na Zona Franca de Manaus é que, vamos falar do IPI, que é o principal diferenciador, a Zona Franca de Manaus tem benefícios do PIS/COFINS, do ICMS e do IPI. Mas o imposto sobre produtos industrializados, um produto que é produzido na Zona Franca de Manaus, ele sai com isenção de IPI, sem pagar IPI, e se for um insumo, ele dá crédito quando esse insumo é utilizado em outro lugar do Brasil, e se for um produto para consumidor final, ele não é tributado, enquanto que o mesmo produto feito em outro estado da federação é tributado. Então você gera uma vantagem competitiva para a Zona Franca em função desse tratamento diferenciado do IPI. Então é essa vantagem competitiva que faz com que hoje tenha se desenvolvido esse polo industrial em Manaus na verdade, e que gera, sim, hoje 100 mil empregos na região. A ideia vamos ver se é possível gerar esses 100 mil empregos de uma forma até mais eficiente do que acontece hoje, mas com muito cuidado, com uma transição bastante tranquila para a região. Quer dizer, gradativamente, essa isenção seria suspensa do IPI? Não, isso não está claro. A ideia hoje a gente tem um sistema que favorece basicamente apenas a produção de produto industrializado para vender no resto do Brasil. Por que não fazer um outro sistema
que favoreça talvez outros setores, como o setor de serviços, o desenvolvimento de software, por exemplo, a exploração da vocação regional, explorar a bioeconomia, que estimule não só a venda para o mercado doméstico, mas também a exportação desses produtos. E a marca Amazônia Sustentável ajuda você a exportar produtos. Então, a transição para um modelo que, na verdade, explore mais as vocações regionais, que estimule a exportação e também a venda para o mercado, para outros estados da federação, mas estimule a exportação e que gere, no mínimo, tanto emprego e tanta renda quanto gera hoje a Zona Franca de Manaus. Eu acho que esse é o objetivo nessa discussão que está sendo feita sobre um novo modelo para a Zona Franca. O senhor não teme que, para atender a interesses políticos dentro do Congresso, deputados e senadores acabem modificando o texto que hoje é considerado tão bom tecnicamente? Olha, o ótimo é inimigo do bom. No caso da tributação do Brasil, na verdade, o extraordinário é inimigo do ótimo. Eu acho que dá para fazer uma boa reforma tributária, uma reforma muito boa, atendendo às preocupações políticas necessárias para aprovar a reforma tributária. Talvez não seja o modelo ideal daquele que você falou, esse é o modelo que não tem nenhuma falha, mas perto do que a gente tem hoje, eu acredito que um modelo politicamente viável é muito, muito, muito melhor do que o sistema que a gente tem hoje no Brasil. Mas aí, para ser viável hoje, pode não ter que a gente, daqui a alguns anos, ter que fazer outra reforma? Não, eu acho que não é o caso. Eu acho que a gente, se fizer uma boa reforma hoje, que seja politicamente viável, já vai ser um avanço extraordinário em relação ao sistema que nós temos hoje no Brasil.